Mas continuando, olha só, no caso Larissa Manoela, saiba como a disputa pode correr na justiça. A artista questionou decisões dos pais na gestão de seu patrimônio. Judiciário não garante plenos poderes aos pais, mas reconhece o direito à remuneração pela gestão de carreira. O caso da briga da atriz Larissa Manoela, que seus pais se tornou um grande assunto nacional desde a noite do domingo 13, no último domingo, quando uma reportagem foi exibida no Fantástico. Que irresponsabilidade da própria Rede Globo. Na improvável hipótese de você não saber do que se trata, resumos: Manuela, 22 anos, tratou do conflito com os pais. Ela acusa Gilberto Elias e Eliana Taques de terem tomado decisões que a prejudicaram economicamente e não informá-la do que estava acontecendo com o seu dinheiro. Eu achei isso muito estranho, porque como que você não sabe o que está acontecendo com o seu dinheiro e você deixa 18 milhões para os seus pais? Né? Então, ou seja, você sabia o quanto tinha, então você abre mão desses 18 milhões e vai correr atrás do seu. Ok, eu acho que isso também é uma outra pergunta que eles também precisam responder, por isso que eu acho que eles precisam falar. O imbróglio começou em maio, quando Larissa passou a ser a própria empresária, função antes desempenhada por sua mãe por sua mãe. No fim de julho. Aí começaram a circular as notícias, né, que foram desmentidas, inclusive por Larissa, que ela não tinha brigado com a mãe, enfim, de que ela teria contratado uma auditoria para saber como os negócios eram geridos. E o estupim foi a suposta venda sem consentimento da artista de um imóvel de luxo em Orlando, na Flórida, por 5 milhões e 700 mil reais. Ou seja, na reportagem do domingo, Manuela fez questão, inclusive, de dar os percentuais de participação nas empresas que cuidam de sua carreira e afirma que os pais não lhe davam dinheiro. Agora, só faltam querer colocar a culpa no milho, no sorvete e no chá gelado da praia. Que ela não tinha dinheiro para isso, sabe? O que eu acho isso um absurdo e não consigo acreditar nessa história. Porque que eu vi da Larissa Manoela até agora, que ela sempre teve uma vida de luxo. Ela ostentando, ela passeando, ela viajando, sabe? Ela na praia. Tudo isso eu acho que ela pagou com o dinheiro que ela trabalhou e tal. E o pai dela deve ter repassado e tal. Mas o que me estranha até agora é o seguinte: por que esse silêncio dos pais? Será que ninguém da imprensa até agora procurou os dois para falar alguma coisa? Não, porque começou, sabe o quê, Flavinho? Começou essa perturbação na internet, porque já querem colocar os pais dela na guilhotina. Pronto, cadeira elétrica. Eles estão condenados. Né? Eles já foram condenados, já. Tá. Cadeira elétrica, entendeu? Barrabás, aquela história toda que a gente já viu. Lavo minhas mãos, entendeu? Crucifica. Então, assim, ao ponto do pessoal já ter colocado a sentença. Porque tá assim hoje, infelizmente, entendeu? Tem que ouvir os dois. Eu acho o seguinte: se o Fantástico não for ouvir, que a Record ouça. Domingo Espetacular. Que o SBT ouça. O SBT ouça. É a casa dela, a casa que formou a Larissa Manoela. A relação dos pais dela com o SBT deve ser fantástica, muito próxima, né? Porque eles se conhecem bem. O SBT, mais do que ninguém, deve conhecer o caráter do pai e da mãe da Larissa Manoela, porque ela sempre esteve lá dentro. Claro. Né? Então... Isso seria uma matéria incrível, sabe para quem? Para o Cabrini. Exatamente. Porque ele ia sentar ali, ele ia destrinchar, ele não ia fazer a Renata Capucci, entendeu? Gosto muito da Renata. Não, eu gosto também. Não, é o tal da edição. Aí sabe, aí agora o Cabrini, daquele jeito dele sentar na frente dos dois e entrevistar, aquilo já é uma forma de trazer a pessoa para a verdade, não tem jeito. O Cabrini é craque nisso. Se fosse ele o encarregado de trazer o pai e a mãe, seria maravilhoso. Mas que a Globo também tem essa oportunidade, ela tem repórteres maravilhosos. A própria Renata é legal, ela é muito boa, entendeu? Que se dê o mesmo espaço
Mesmas chamadas que nem a Globo fez, de bloco em bloco, chamando a Larissa Manoela no final do programa, tanto que foi a maior audiência da TV do Fantástico nos últimos tempos, a maior audiência do domingo disparada, ganhou do futebol, entendeu? Então, é uma novela. O caso da Larissa Manoela, a Globo, que é tão especializada em novela, que ela dê essa oportunidade aos pais da Larissa de falarem o mesmo espaço, se abrirem. E se promover ainda a conciliação, vai ser muito melhor. Olha o final feliz. Nós vamos ficar muito satisfeitos com claro. tudo isso. O GMD está dizendo o seguinte: eu falei sempre, o negócio é detonar o Fantástico e fazer os pais darem uma entrevista, uma exclusiva para o SBT ou Record. Não, acho que está tudo errado, viu? Está tudo errado, eu acho que você não entendeu. Eu acho que não é dar a exclusiva, que se a Globo não quiser falar com eles, que eu acho que teria que ser no próximo domingo, se a Globo não quiser falar com eles, não dar o direito de resposta a eles, o que seria realmente efetivo, eles sim procurarem, ou então as outras emissoras, Record e SBT, procurarem a oportunidade também de tentar uma entrevista com eles. Nós, eu e você, que nós conhecemos bem esse negócio, você acha que a Globo não quer? É lógico que quer. Lógico que quer. Ela quer dar continuidade ao caso. E é até uma obrigação dela ir lá e dar espaço para os dois. Vai que muita gente me perguntou assim ontem, mas se eles não quiseram falar também na primeira vez? Eu peguei e falei assim, se eles não quiseram falar na primeira vez, agora eles vão ter que falar, porque o caso se tornou público. E outra coisa, vem cá. Numa dimensão horrorosa, entendeu? Eu, quando eu dou uma notícia que envolve uma outra parte, eu coloco embaixo. A parte tal foi procurada e não respondeu até agora. O Fantástico não fez isso domingo. Então, eu acredito que está aberta a oportunidade para isso. Que se ofereça aos pais e à mãe a mesma coisa. E aí vai ser legal, porque você vai saber os dois lados da história. Quem sabe não se esclarece aí. Olha, a Rafaela está dizendo o seguinte: ela deu um carro de R$1 milhão para o noivo, está dizendo a Rafaela. Outra coisa também, que eu não posso, obviamente, contar, e eu também, na verdade, assim, eu deixo aberto sempre aqui os microfones, tudo que... câmera, para quem quiser falar, não quiser vir aqui, manda um vídeo, a gente exibe, não tem problema. Eu não tenho problema em me retratar, eu não tenho problema de abrir espaço absolutamente para ninguém. Quer falar, fala, fica à vontade. Mas uma coisa eu fiquei sabendo também, ontem, eu fiquei sabendo que uma das maiores brigas da Silvana Taques com a Larissa Manoela, e isso fontes amigos meus do SBT, que inclusive trabalharam com a própria Larissa, disseram o seguinte: eles são muito legais, eles são muito bonzinhos, é uma família realmente extremamente bacana, mas a Larissa tinha um péssimo hábito de pegar amigos, não sei o quê, e querer carregar todo mundo para Disney e pagar para todo mundo. Isso aí não dá, né? E a mãe pegava e falava assim: não, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Você vai pegar, você vai levar todo mundo para Disney. Tudo bem que se a gente tem casa lá, mas vai todo mundo bancado por você, de passagem aérea, comida, tudo. Não, você que vai pagar? Não, isso aí... Dinheiro não aceita desaforo. Não, dinheiro não aceita desaforo e também não é honesto. Claro. Ou seja, você está trabalhando, você é o pai... Você é o pai, por exemplo, você é o pai empresário do seu filho, por exemplo, o Adriano está fazendo um mega sucesso na televisão. Aí, de repente, você está trabalhando que nem um louco para fechar trabalho para ele. Aí ganha, obviamente, que é ele que trabalha, mas você está por trás dando todo o suporte como empresário. Aí ele começa a ganhar dinheiro, vocês começam a ganhar dinheiro, ele pega os amigos, quer tudo viajar. Não dá. Para onde você vai? Eu vou pro Catar. Inaceitável. Não dá, né? Isso é coisa de cara que não tem juízo. Sabe? Aí a gente entende, lógico, é jovem, menina ainda, tal. Tá tudo certo. Mas foi como, inclusive, eu passei o áudio Mas aí aqui. demonstra o cuidado de mãe. É lógico. E nem que se para isso, às vezes, precisa ser um pouco mais carrasca. E qual é o problema? Claro, fazer o bandido da história. Não tem problema. Sabe? Chega a falar, não, filha, não vai fazer. É como qualquer criança. Você fala assim, você vai escorregar e cair. Aí você
dá um jeito e não deixa ela escorregar e nem cair. É o que os pais dela devem ter feito com ela a vida inteira. Agora, se mudaram de comportamento ou não, é um mistério para todos nós. O que todos nós lamentamos é o caso ter chegado a esse ponto, correto? Sim, sim. Sabe, se transformado num escândalo que envolve pai e mãe. Parece filme americano, pô. Aqueles dramas americanos. Isso aí vai virar série. Vai virar série. Documentário, que não da Xuxa. Aqui no Brasil vira série. Vira série. E vira série ou tema de samba enredo. Exatamente. Ou samba enredo. É que vira. Olha só, a Melissa Máximo está dizendo o seguinte: o Flávio é generoso e extremamente educado. Que bom te conhecer. Beijos, moro em Amsterdã. Tá dizendo a Melissa Máxima. Você perguntou onde ela morava, ela disse aqui, ela mora em Amsterdã. E ela tá mandando superchat aqui, feliz da vida. A Larissa é nova Duda Reis, daqui uns meses se arrepende. Leva quem é imaturo, entendeu? Assim, óbvio, tá falando sobre as viagens ali da Disney. Larissa Manoela é a Britney Spears brasileira. Eu não chego nem aí nesse caminho, porque eu acho que a Britney tinha um problema com álcool também, às vezes talvez uma suposta uso de entorpecentes. Eu não acho que esse seja o caso da Larissa Manoela, mas eu acho que a Larissa Manoela, ela tem essa coisa do querer ser generosa com os amigos, de querer ser generosa com a família. Uma coisa que me chamou muito a atenção também no áudio que esse próprio amigo nosso me encaminhou é que tanto a irmã quanto a mãe do próprio André meio que já estão assumindo algumas histórias ali. Ou seja, nessa vida a gente tem, porque quer ou não, a Larissa não deixa de ser um potinho de ouro. Claro que é. É uma atriz maravilhosa, talentosa. Mas eu tenho certeza que isso, como novela, só está no primeiro capítulo. Entendeu? Só está no primeiro capítulo. Vai ter o segundo, vai ter o terceiro. Como vai terminar? Eu espero que esteja bem, que termine bem, de forma harmoniosa, como muitos filmes, muitas séries, e não em tragédia, porque se encaminhar para a tragédia, muitas participações especiais aí complica, né? A gente sabe que complica. Por enquanto, o assunto restrito aos 3, tá certo que com o advogado de cada lado, tudo bem. Não pode entrar muita participação, muito convidado especial nessa história, que aí dá sujeira. É verdade, olha. Aqui também está dizendo a Carla Silva. A família do noivo, administrar o trabalho dela é um erro. Se for para ser roubada, então que seja dentro da própria família dela, né? Ou seja, não, a gente não quer que ninguém seja roubado em nenhuma esfera, né? Então, assim, mas eu também não gosto dessa questão, porque já que ela está saindo de um monitoramento da própria família, da própria mãe e do pai, na qual ela tinha que prestar todas as contas, ou então do que ela está gastando para ela mesma administrar a partir dali a própria vida dela, inclusive profissionalmente, ela não tem que dar isso para ninguém. Agora, quem está sem dinheiro, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tem assessor de imprensa porque não tem como pagar. Não tem maquiador porque não tem como pagar. Não tem cabeleireiro porque não tem como pagar. Então, ou seja, sem dinheiro total ela não está. Isso vocês podem ter certeza absoluta. Ela tem motorista, ela tem assessor, ela tem cabeleireiro, ela tem maquiador, ela tem todo esse staff que acompanha ela, inclusive. Então, ou seja, está todo mundo talvez colocando a Larissa nesse papel de coitadinha, coisa que ela não é, pessoal. Ela não é coitadinha. Ela é uma atriz que até agora já colocou 18 milhões no bolso e está galgando aí para ganhar muito mais, faço jus e quiçá ganhe muito mais também. É isso que a gente quer e é isso que a gente deseja. E outra coisa, você vê o volume que esse caso vai tomando, que já se começa a falar da irmã do namorado, que talvez sejam também inocentes nessa história. Talvez não, tenho quase certeza que são. É que nem em jogo de futebol, você sempre toma um lado. E é claro que o namorado está tomando o lado da Larissa, a irmã também, estão convivendo mais com ela. Mas eu fico penalizado com a situação do pai e da mãe, que ficaram
meio que encostados, né? Sabe? Eles estão acuados nesse momento, entendeu? Pô, é um volume de informação. Você imagina, eu fico me imaginando uma pessoa falando de mim no Fantástico de domingo. E você amordaçado. Eu sem poder falar, responder. Olha que situação. Deve ser isso que eles estão... O sentimento desse pai e dessa mãe deve ser esse. E eu, como pai, eu falo isso para você. Imagina ver meu filho lá falando de mim no Fantástico de domingo. Porra, eu ia estar arrasado na segunda-feira, a semana inteira, a vida inteira.